E eu entrevistei uma atriz faz um tempo atrás, e eu perguntei para ela como é que foi essa educação, a mesma pergunta que eu fiz para a senhora. E ela falou assim, eu não gostava do processo de dar aula, porque era um processo muito chato, um sentado atrás do outro, tinha que ficar ouvindo o professor. Daí ela até fez uma comparação, ela falou assim, a engenharia evoluiu tanto nesses tempos, tem bastante tecnologia, a medicina evoluiu tanto, e a educação, até hoje, é o mesmo sistema. A sala de aula, o professor na frente, com a lousa. Como é que é um modelo para repensar isso? Não é um modelo ainda muito antigo para o século XXI? Rodrigo, você sabe que a instituição escola é a instituição mais difícil de ser mudada. Mudamos os hospitais, mudamos pontos de ônibus, mudamos clubes, e a escola é muito parecida com aquela dos jesuítas, né? Porque as pessoas que estão ali têm rigidez para isso. Eu digo que se o Rousseau viesse hoje numa universidade, ele daria aula normalmente, sem nenhuma dificuldade. Mas um médico da mesma época do Rousseau, se viesse hoje, ele não trabalharia numa UTI, ele não saberia, né, mexer com aquilo. Realmente é um ponto que há muita resistência. Não há maneira de mudar a educação se a gente não fortalecer a formação de professores semanalmente, né? Eu tive algumas experiências como diretora, como coordenadora, como gerente de laboratório didático, né? Gerenciei aí a rede toda e não tem outra maneira de mudar essa concepção se não for na formação dos professores que estão diretamente em sala de aula. Hoje nós temos projetos, organização de projetos que vai ao encontro dessa mudança, né? Fernando Hernandes, que é um espanhol da Universidade de Barcelona, e há muito tempo ele está aí nessa luta mostrando que é possível abaixar o mundo da escola, mudar a cara da sala de aula, ir para a rua, fazer movimentos. Quem disse que tem que estar um sentado atrás do outro? Um sentado atrás do outro é a tendência da Revolução Industrial, né? A questão da produção, onde um faz exatamente o que o outro faz, onde num diálogo de aprendizagem você olha a nuca do colega, né? E é muito diferente quando você está olho no olho numa roda, no movimento circular, você encoraja muito mais, não é? Onde o professor se coloca também numa perspectiva de encorajamento ao aluno. O cara que senta lá no fundão, nem vou falar nada, né? Então, assim, eu concordo que a escola ela ainda tem esse padrão, mas há muitos movimentos que estão aí mexendo com esse modelo, não é? Então, hoje a gente já tem muitas escolas, como a Escola da Ponte, em Portugal, como a Escola da Vila, que infelizmente agora passou a ser uma escola mais capitalista, mas que teve aí uma influência grande nas mudanças didáticas no país, a Escola Plural em Minas. Então nós temos, e assim, né, o professor, ele tem autonomia na sala dele. E se você um dia quiser ir para Alfenas e filmar uma aula minha, você vai ver que nós trabalhamos de maneira circular, com muito movimento, com cinema dentro da sala, com música, com imagens, com muita leitura também. Então, sei que não são todos, né? Mas tem um grupo grande que já olha a sala de aula sem esse modelo jesuítico de um atrás do outro, do professor dono da verdade, do aluno só ouvir, né? De uma educação bancária que Paulo Freire combateu tanto e eu combato, enfim, nas minhas publicações a gente vem falando contra isso, a favor de um ensino bastante dialógico e progressista, né? Então eu concordo. Isso mostra que nós temos muito trabalho. E se a gente pensar naquelas escolas pobres do Norte e Nordeste, que são feitas de terra, não tem janela, e a professora lá, de forma brava, de corajosa, ainda continua, não desiste, né? Tem muita coisa ainda para se pensar. Tem muita coisa, sim, né? Aí você nos dá esse exemplo, né, do Nordeste ou do Norte, mas nós temos aqui também, né? Nós temos crianças que andam muito para chegar à escola, né? Presenciamos há pouco tempo um grupo de alunos que fechou a escola porque o ônibus não chega. Isso é não priorizar a educação. Aí sabe como foi resolvido? Muda para uma escola longe. Essas crianças vão ter que ir para longe. Para mim isso não é colocar a educação como prioridade. A escola tem que estar o mais próximo dessa comunidade. Os pais precisam entrar nessa escola. Então, resolve-se.
o ônibus não chega, aí você muda toda uma estrutura, você deixa muito longe essa escola. Veja, a escola transforma a vida da comunidade, a comunidade perdeu a escola. Então assim, a escola ela precisa funcionar porque ali é um núcleo cultural, não é? Ali você tem dança, você tem música, você tem imagem, você tem exposição, você chama as crianças, você chama a família, tem pai, tem mãe que não sabe ler e escrever, você pode fazer o ensino de jovens e adultos, você tira um polo, resolve, as crianças estão estudando. Gente, vamos resolver o problema deixando a criança no seu cotidiano, não é? Crianças pequenas, eu não estou dizendo adolescentes, que já tem mais uma estrutura de autonomia na sua formação. Então é isso, o país, ele não prioriza a educação. Nós não tivemos ainda algo porque priorizar e dizer assim, olha, isso aqui tem que acontecer. Isso é prioritário, não é? Muitas coisas acontecem. Então, assim, isso não é mérito ou descaso de um partido ou de um governante. Isso é uma realidade histórica. E tem que ser um pensamento assim, unificado, porque vamos supor, entra um presidente, aí faz um plano para educação muito bom, começa bem. Na eleição seguinte ganha o adversário, ele acaba com aquele plano para começar um outro. Isso, que de preferência tem o nome dele ou o nome de alguma pessoa que ele conheça. Então, assim, é muito cruel você ter governantes que não percebam que quem paga o valor, o prejuízo, é a população, é o filho, né, que está ali. Então, mudando um exemplo, o ensino médio ficando fraco, você compromete uma geração de entrar na universidade, né? Eu sou, desde 2008, professora na Universidade Pública Federal, graças à expansão do ensino superior, porque senão talvez hoje eu não fosse, né? Então tem que expandir vaga, tanto para os profissionais que lá estão, quanto para os alunos. Expandir com qualidade, né? Sempre. Sem qualidade você fica, né? A gente tem aí, nós tivemos a redemocratização a partir da década de 80 da educação, quer dizer, hoje nós não temos alunos fora da escola, mas a qualidade, ela não acompanhou a quantidade, né? Então você tem alunos ali, mas você não tem alunos se desenvolvendo. Então, ler, escrever, calcular, interpretar, analisar, criticar, é algo que demanda um trabalho sério de anos. Senão você entra, você sai. Nós temos hoje mais de 10 milhões de adultos que não sabem ler e escrever nesse país. Isso me incomoda, tem que incomodar você, tem que incomodar os governantes. Como um cidadão consegue exercer seus direitos, exigir aí os direitos e exercer os deveres, se ele não consegue ler, se ele não consegue escrever? Fica frágil, né, esse trabalho. Eles não sabem, quando acontece isso, essa fragilidade que a senhora falou, eles não conseguem acompanhar o que acontece no país. Exato. Porque eles não são informados. Exato. E não consegue ver porque assim, né, nós nos representamos. Então eu posso sentar com você, te argumentar, falar, olha, o melhor plano é esse, mas você tem que pensar com a sua cabeça. Aí você vai dizer, não, o melhor plano não é o que a Ana me apontou. O melhor plano, dentro do que eu acredito, é o plano X. Só que se você não tem autonomia, você vai fazer o quê? Aceitar. Acreditar na lábia de alguém, né? Tanto é que todos os políticos, eu não fiz isso, mas todos fazem aí grandes cursos de oratória, grandes técnicas para comover, para argumentar, para convencer, exatamente, não é? Porque isso é algo que quem não tem conhecimento é ludibriado, não é? Então eu trabalho muito para que seja uma escola de qualidade e para que forme pessoas que possam escolher por si o caminho desse país. Cidadãos questionadores de tudo. Sim, sim. E a sua entrada na política, agora passando para esse lado aí, o bicho da educação já tinha te picado lá atrás, aí o bicho da política também. Como é que foi essa sua entrada na política? Na realidade, eu sempre atuei politicamente na dimensão que eu acreditava, né, nas minhas formações. Eu fiz pedagogia, fiz 2 mestrados, fiz o doutorado e sempre evitei de me filiar a um partido, né? Eu sempre me filiei, não havia me filiado, mas atuante, né? Fui para greves, manifestações, sempre me manifestando, sempre envolvida com as discussões coletivas, participando de colegiados, né? Só que quando eu terminei o doutorado, Rodrigo, eu fiz uma pergunta, e agora? Vou para o pós-doutorado, porque na realidade o pós-doutorado é um estágio, né? A última graduação é o doutorado.
eu já tinha convite para o pós-doutorado e eu falei, e agora? Eu continuo a estudar, fortalecer o meu lado profissional ou eu vou para outros projetos? E me veio um chamado muito grande em relação à política, a me filiar, né? Eu me filiei e aí começa uma história muito exigente. PPS o primeiro, né? Isso, porque eu me filiei e vi que a trama é muito louca, né? E me senti até ingênua, no sentido que eu não tinha nenhuma intenção de me candidatar, a minha intenção era de fortalecer um projeto político e vi algumas tramas e quando eu percebi eu falei, gente, eu achando que eu conseguiria ver o que está por trás, né? E assim que eu vi, eu me desfiliei, continuei a militar, né? E eu acredito nos ideais de esquerda, no sentido que não adianta ter escolas boas para alguns, não adianta ter saúde boa para alguns, não adianta ter segurança pública para alguns. Então, o meu grande pé em relação ao posicionamento de esquerda é porque a linha de esquerda ela trabalha com o que é bom para todos, não é? Então, ela fortalece a educação pública. Então, o filho de um dono de uma empresa, ele está na mesma sala do filho da empregada doméstica, né? Eu já, inclusive, tive essa experiência quando fui diretora do Colégio Maria Imaculada. Eu tinha na mesma sala o filho do dono da aviação Jacareí, né? E tinha o filho da empregada doméstica. E isso me deixava muito feliz, né? Inclusive acompanhei e os dois cursaram o ensino superior e já finalizaram. Isso é dar condições, por isso essa veia aí acreditando numa política de esquerda. Demorei para me filiar novamente, eu não iria me filiar a um partido que não é de esquerda, né? E aí quando o PSB rompeu com o PT lá em cima na dimensão nacional, e eu com críticas ao que estava acontecendo, eu me filiei ao PSB, um partido pequeno, que vem crescendo, apesar de não ser novo, um partido já com uma história, né? E li tudo do PSB, vi tudo do PSB. E falei, é um partido que eu quero me filiar. Me filiei e as coisas foram acontecendo, me identifiquei, tive a oportunidade de estar num grupo como a Márcia Barbieri, que me acompanha e que é uma pessoa que o projeto nos apresentou, no mesmo dia que eu me filiei, ela se filiou também. Que hoje é presidente. Hoje é a presidente do PSB, uma mulher que tem uma conduta aí libada, uma referência na área da saúde, na gestão pública, e hoje uma amiga minha, uma amiga irmã. E a gente fez parte então desse grupo inicial. E aí o que acontece? Eu fui e falei, bom, vou me candidatar a deputada, acho que vou ver. Mas sem nenhum motivo para ser candidata, porque a gente não tinha estrutura financeira, a gente não tinha nenhuma estrutura de logística, a gente sabe que uma campanha é muito cara e fomos. Mas antes disso, quando a senhora estava no PPS ainda, a senhora chegou a ser cogitada para ser candidata a vereadora ou... Não, quando eu estava no PPS... Porque o Dana Ótica foi candidato a prefeito naquela época. Isso, aí eu saí antes, né? Mas quando eu fui, não fui, eu fui na realidade convidada pelo PSDB na época a ser vice, né? Do Isaías, 2012. E o Isaías tentou bastante, tentou esse diálogo, mas o Adriano da Ótica, que era o presidente, ele tinha outras intenções, não é? Então, ali, eu vou te dizer uma palavra que se usa muito na política, eu morri no ninho, porque eu me filiei a um partido errado, esse grupo tinha objetivos que não eram os meus, e aí eu fiquei impedida de qualquer candidatura. Quando eu percebi, eu me afastei, né? E contribuí com um projeto de oposição naquela época que o Isaías era o candidato, né? E aí, voltando então para sua candidatura a deputada, o PSB, um partido que não tinha muito dinheiro... na verdade a gente não tinha, né? E aí falei, bom, vamos, mas eu sou muito corajosa. E aí vamos, né? E o grupo que estava comigo. E eu sou muito exigente. Então, o que acontece? O grupo vai, aí um quer dinheiro, o outro quer trabalhar, mas não quer ir para a rua.
eu não paguei uma pessoa para trabalhar para mim, né? A gente na política faz muitos amores e muitos dessabores também, porque o que é falado, eu tô com você, Rodrigo, beleza. E aí daqui a pouco eu não tô mais, né? E eu sou muito leal, e eu sou ética. Então não tem problema não estar comigo. Agora eu não posso admitir você fingir que está comigo. E no PSB tinha um grupo de oportunistas. Pessoas extremamente oportunistas que não trabalharam pelo projeto, né? Que queriam lá, sei lá, um empreguinho, né? E política para mim não é oferecimento de emprego, política para mim é projeto de trabalho de pessoas competentes. E aí o que aconteceu? Terminou a eleição para deputada, eu não venci, mas eu fui a mais votada de Jacareí. Teve 12.455 votos. Exatamente. Sendo quase 10 mil aqui em Jacareí. Exatamente. E foi eu queria ganhar. Eu não entro para fazer bonito, eu queria ganhar, né? Mas não ganhamos. Mas deixou-se aí uma grande mensagem. A população de Jacareí queria algo diferente. Ganhamos do vice-prefeito, que era candidato e tinha uma estrutura fantástica. Ganhamos da própria candidata do PSDB, que tinha o aval de lideranças aqui do Vale forte. Quer dizer, comigo andaram donas de casa, professores, pessoas do dia a dia. Não tinha um ícone famoso, né? Então, levamos a política que a gente acreditava. E aí começou assim um olhar para a Ana Abreu, assim, a Ana, porque você sabe que na política começa a olhar quando você dá voto. Quem se enquanto destaca, você não tem, não, se não tiver voto, quer dizer, que voto você tem, né? E aí foi uma bela surpresa para muitos. E o vice-governador então se aproximou e falou: Ana, me conte o que você fez, porque eu não estou entendendo esse resultado. Foi quando ele me chamou para assumir a maior pasta dentro da maior secretaria do estado de São Paulo, que foi a Subsecretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, e a gente teve essa experiência fantástica da macropolítica. E quando se deu a sua decisão de ser candidata a prefeita? Em julho de 2015, o deputado Caio França esteve em Jacareí e anunciou uma pré-candidatura minha. A partir desse dia, eu procurei e também fui procurada pela oposição para a gente fazer só um projeto comum que a gente pudesse construir e na hora certa decidir pelo mais forte. Oposição, a senhora diz Isaías Santana. O Isaías não quis diálogo nessa época, né? Mas a gente conversou com o PSC, a gente conversou com partidos pequenos, com o PTN, conversamos com o PPS, que já não era mais o Adriano da Ótica, já tinha mudado aí a direção. Conversamos com os partidos e dissemos: olha, vamos nos unir, né? E depois quem é o mais forte assume isso. O importante é o projeto e não a pessoalidade, né? Bom, foi passando e nós fomos construindo. Quem não quis, não ficou com a gente e a gente foi organizando o grupo, fazendo reuniões, fazendo formação, organizando os pré-candidatos a vereadores. E aí, o que aconteceu? Uma semana antes da convenção do PSDB, o Isaías Santana me procura. Me diga se isso é um sinal de respeito. Procurar para ser vice dele? Uma semana antes. Inclusive, esses dias eu encontrei com uma pessoa que falou de mim na rede social, né? É fácil falar mal na rede social, mas eu vou encontrar todas pessoalmente. Eu encontrei um essa semana e falei com ele olho no olho.